Há conserto sim para esta geração corrompida. Há conserto sim para esse mundo decaído. Há conserto para a minha vida, para a sua vida. Há conserto em Jesus. Diga para o irmão que está do seu lado: cara, hoje Deus vai falar contigo. Você vai ser muito abençoado. Preste atenção na palavra de Deus, amém? E eu queria compartilhar. Hoje a gente está já no meio da nossa campanha de oração. Eu não sei quantos estão participando, mas para participar dessa campanha é muito simples. Nós temos um livrinho devocional que você compra ali na livraria, e todos os dias tem devocionais que são feitos ali, bem pequenininhas. A gente lê esse trechinho do livro e tem um tempo de oração, e durante 40 dias nós apresentamos as nossas causas ao Senhor. E eu tenho ouvido, sempre visto nessas campanhas de oração, Deus fazendo milagres, pessoas tendo as suas orações atendidas, e eu creio que Deus quer fazer o mesmo com você, amém? Essa semana, o tema da semana, nessa campanha dos 40 dias, foi: receba a plenitude. Receba a plenitude. Quem quer ter vida plena aqui? Levanta a mão. Então eu quero dizer para você que em Jesus há vida plena, abundante. A palavra de Deus diz isso. E eu queria falar um pouquinho sobre esse tema. E no livrinho, cada semana a gente lê uma historinha da Bíblia, e ela é aplicada para as nossas vidas. Eu escolhi uma dessas, e eu queria ler esse texto da palavra de Deus e compartilhar com você como nós podemos ter plenitude de vida em Jesus. Por isso, se você trouxe Bíblia, abra em Marcos, capítulo 2, versículo 1 a 12. Marcos, capítulo 2, versículo 1 a 12. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. O pessoal está afiado na Bíblia aí. Também com o celular agora é fácil, né? Quem não trouxe Bíblia, diga perdão, Senhor. Tá joia, pega a cola com o irmão aí, isso. E vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que este homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. Ele lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca, saiu à vista de todos. Esses ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Amém? Vamos fazer nossa declaração de fé. Estenda as suas 2 mãos para o céu e repita assim comigo: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta noite. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu te dou liberdade para falar comigo agora, em nome de Jesus, amém. Amém? Quem aqui tem problema, dificuldade, fica tenso às vezes, preocupado, ansioso? Levanta a mão para eu ver. Aleluia, estou me sentindo normal agora.
Eu também sou assim. Essa tarde eu estava um pouco tenso, agitado, e chegou a minha cunhada em casa, ela tem 12 anos de idade, a Bruninha, e ela olhou para mim e disse: Michel, você está tenso. Eu falei: é verdade. Ela falou: então eu quero propor um relaxamento para você. Eu olhei e falei: ixi. Ela tem 12 anos, relaxamento. Eu queria fazer o relaxamento da Bruninha com vocês agora. Fiquem de pé todos, por favor. Eu estava tenso, cabisbaixo. Isso, fica de pé. Primeira coisa que ela me disse: olha, vamos tratar essa tensão. Solta os braços assim, pode soltar. Isso, soltou os braços. Agora faz assim com os braços, ó. Beleza? Agora fale assim: uau! Aí ela olhou para mim e disse: melhorou? Eu falei: ah, vai dormir, Bruninho. Pode sentar, desculpa a brincadeira. Eu sei que esse relaxamento não ajudou em nada, mas agora eu quero falar de algo que realmente pode te ajudar a resolver os teus problemas. O título da mensagem de hoje é: o maior problema de todos. O maior problema de todos. Eu quero dar 5 segundos agora para você pensar qual é o seu maior problema. 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Quantos conseguiram pensar? Levante as mãos para eu ver. Todo mundo. É muito fácil a gente identificar ou achar qual é o nosso pior ou maior problema. Talvez muitos aqui pensaram que o seu maior problema é um conflito que está acontecendo dentro de casa, no casamento ou na família com alguém que você ama. Talvez o maior problema de muitos aqui foi a situação financeira. Você, esses últimos dias, ficou olhando para planilhas, fazendo conta, tentando resolver o problema que parece insolúvel e irresolvível. Talvez o problema de outros aqui foram enfermidades físicas, problemas, doenças que você está acometido, ou algum querido, alguma pessoa que você gosta está enfrentando ou passando. Talvez você pensou que o seu problema é a Dilma Rousseff, e todo mundo põe a culpa nela. Coitado, precisa morar pela Dilma, né? Eu não sei o que você pensou, mas a Bíblia vai falar sobre problemas. E quando ela fala a respeito de problemas, elas dizem que a Bíblia diz que problema chama problema. E tem um versículo na Bíblia que diz que um abismo chama outro abismo. E parece que quando as dificuldades vêm na nossa vida, elas não chegam sozinhas. Elas normalmente trazem outros problemas. Eu costumava dizer, quando eu era mais novo, que nada é tão ruim na nossa vida que não possa ficar pior. Diga para o irmão que está do seu lado: nada é tão ruim que não possa ficar pior. Pastor, que abençoadora essa palavra. Mas parece que é verdade às vezes. Eu lembro de uma viagem que eu fiz há muitos anos atrás. Eu fui para um acampamento e nós saímos tarde, um grupo de amigos, e uma amiga minha estava dirigindo. Quando chegamos na estrada, ela disse para mim: olha, eu não me sinto confiante de pegar o carro na estrada, você podia assumir o volante, o controle? Eu falei: beleza, não tem problema. Eu falei: só não sei o caminho, você sabe? Ela: sei, fica tranquilo. Então tá bom. Comecei a dirigir. Ela: o que eu faço? Só vai reto aqui na estrada. O acampamento ficava mais ou menos 1 hora e meia aqui de Curitiba. E eu comecei a andar, dirigir. Passou meia hora, 1 hora, 1h30. Falei: será que está certo? Ela: não, daqui a pouco a gente vai chegar. Passa mais meia hora, nada. Falei: mas você tem certeza que a gente está no caminho certo? Não, pode dirigir. Mais meia hora, nada. De repente eu vejo, o acampamento que a gente estava indo era sentido Rio Grande do Sul. De repente eu olho a placa assim: registro a não sei quantos quilômetros. Eu falei: meu Deus, a gente está indo no sentido São Paulo. Ai, desculpa. Mas acredite, nada é tão ruim que não possa ficar pior. Eu fiz a volta, falei: não, vamos lá. Peguei, aí comecei a andar mais rápido. Estava tarde, era de madrugada, para ver se a gente chegava logo no acampamento. Aí tinha uma lombada eletrônica mal sinalizada na pista. Limite de velocidade 40 km por hora. Eu devo ter passado a uns 100. Multa na época era R$500 e perdi a carteira de motorista. Que benção. Mas acredite, nada é tão ruim que não possa ficar pior. Viajamos a noite inteira.
Tínhamos saído meia-noite daqui, chegamos no retiro que era para chegar 11 horas, por aí era para chegar meia-noite no máximo. Chegamos 5 horas da manhã. Não tinha ninguém na portaria, o acampamento estava fechado, não tinha como entrarmos no lugar, não tinha o que fazer. Descemos, batemos palma, ninguém vinha. Resolvemos então que tínhamos que dormir dentro do carro, 5 pessoas. Eu tinha, acho que era um Celta. Eu sou grande, não tinha o que fazer ali dentro. Mas acredite, nada é tão ruim que não possa ficar pior. De repente, um cheiro insuportável começa a tomar conta do lugar. Eu falei, não é possível. Depois de ficar irresistível, eu disse, vocês estão sentindo o que eu estou sentindo? E aí todo mundo, sim. Eu falei, algo aconteceu. Começaram a verificar, uma menina lá de trás do banco disse, fui eu, pisei. Eu falei, meu Deus. Mas acredite, nada é tão ruim que não possa ficar pior. Eu tinha levado o meu computador no banco de trás do carro. Ela, com o pezinho sujo, pisou em cima de todo o meu computador. Mas acredite, nada não chega, pelo amor de Deus. Problema puxa problema. E a história que nós ouvimos aqui é a história de um homem que estava tentando resolver o maior problema que ele considerava ser o seu maior problema. Ele não podia andar. E eu acho interessante essa história, porque o problema desse homem, o fato dele ter essa paralisia, essa enfermidade, acarretaram em outros problemas da sua vida. Por não poder andar, ele sofria na sociedade da época preconceito. Você vai ver na Bíblia que era comum a ideia de que as pessoas naquele tempo que tinham alguma enfermidade, que houvessem nascido com uma enfermidade, alguma deficiência, elas eram tidas pela sociedade da época como pessoas que estavam pagando algum pecado, ou seu, ou dos seus pais, ou de alguém, uma espécie de karma. Essa era a ideia de muitos. E por isso, por conta dessa visão, esse homem, além da enfermidade, agora ele era rechaçado. Recebia o preconceito de muitos. Se não bastasse, eu creio que essa enfermidade trouxe um outro problema. Ele provavelmente tinha crises financeiras na sua vida. Uma sociedade agrária, o jeito das pessoas sustentarem, na maioria das vezes, era com o produto do seu trabalho, de suas mãos. Ele tinha dificuldade para se locomover, ele dependia dos outros. Provavelmente ele tinha dificuldades financeiras. Se não bastasse, o seu problema também provavelmente trouxe um problema emocional. Ele vivia cabisbaixo, triste, angustiado. Ele tinha um problema muito sério que acarretou em outros problemas. Quem já viveu essa realidade aqui? Um problema que traz outro problema, que traz outro problema. Você já viveu isso? Levanta a mão, deixa eu ver. Mas sabe, o que eu acho interessante é que, apesar desse homem ter vários motivos para acreditar que o fato dele não andar, dele ter essa debilidade, este era o seu maior problema, Jesus vai nos mostrar algo diferente. A Bíblia diz que os amigos daquele moço, com muita dificuldade, conseguem o apresentar e levar ele para Jesus. E depois ali, suados, exaustos, por carregar aquele moço e com tanta dificuldade, consegui-lo apresentar a Jesus. Jesus olha para ele e simplesmente lhe diz, os seus pecados estão perdoados. Eles esperavam uma cura, algo especial, mas Jesus primeiro diz, os seus pecados estão perdoados. E eu creio que o que Jesus quer nos mostrar aqui, que o maior problema de todos é o problema do pecado. Esse é o maior problema de todos. E a grande notícia que essa história nos apresenta é que Jesus, Ele tem poder para resolver o maior problema de todos, o problema do pecado. O pecado ele nos condena à morte, o pecado nos afasta de Deus, o pecado nos priva das bênçãos, do favor, da manifestação do milagre, da glória de Deus na nossa vida. E Jesus, Ele tem poder e já resolveu o maior problema de todos. E é exatamente isso que Ele vai dizer no versículo 9. Ele vai dizer para os fariseus que estão ali, espantados com o que Jesus havia acabado de dizer, Ele vai dizer, o que é mais fácil? Dizer para este homem, levanta e anda, ou dizer, os seus pecados estão perdoados. Mas para que vocês saibam,
que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Eu digo agora a este moço: filho, pega o leito, levanta e anda, você está curado. E é como se ele dissesse: se eu tenho poder para resolver o maior problema de todos, que é o pecado, o que são as outras coisas para mim? O que são? O que é o teu problema, o meu problema, diante de Jesus, aquele que resolveu o maior problema de todos, de toda a humanidade? É coisa que não é nada. E hoje eu queria te desafiar em nome de Jesus, a apresentar, a levar os teus problemas a Jesus, aquele que tem poder para resolver o maior problema de todos. Amém? Quantos querem aprender e querem apresentar os seus problemas para Jesus? Levantem as mãos aqui. Essa noite eu queria aprender com você alguns princípios que essa história nos ensina e que podem nos ajudar a resolver os nossos problemas do dia a dia, à medida que nos aproximamos de Jesus e a recebemos plenitude de vida. Primeiro princípio: você precisa da ajuda de Deus. Diga para o teu irmão: você precisa da ajuda de Deus. A Bíblia vai dizer: não fiquem ansiosos por coisa alguma, antes levem as suas tribulações. A palavra tribulação significa alguém sendo esmagado por uma pedra. Levem as suas tribulações diante do trono de Deus com ações de graças, e a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Apresentem, levem os seus problemas para Deus, peçam a ajuda dEle. E uma das situações que mais me chamou a atenção nessa história foi o esforço que esses 4 amigos fizeram para levar essa situação difícil do seu amigo diante de Jesus. Eles caminharam muito com aquele moço, tiveram que pegar ele no colo, subiram um telhado, fizeram um buraco no telhado, para conseguir levar aquele moço para chegar perto de Jesus, para pedir a ajuda de Deus. E sabe, é exatamente o contrário disso que nós normalmente fazemos. A gente se esforça para resolver o problema. E aí quando a gente não conseguiu, que parece que não tem mais jeito, é aí que a gente vai pedir ajuda para Deus. E o que a Bíblia quer nos ensinar é: se esforcem para levar as suas situações difíceis, as causas, os problemas que vocês têm, as tribulações diante de Deus. E vai vir paz, vai vir cura, vai vir restauração. Levem em nome de Jesus. São muitas histórias na Bíblia que nos apresentam essa realidade. Eu gosto muito da história quando os discípulos estão no barquinho com Jesus. A Bíblia diz que vem uma forte tempestade, e a Bíblia diz que Jesus está dormindo na proa, está caindo água, o barco está quase naufragando, aquela situação complicada, os discípulos todos ali dentro, e a Bíblia diz que eles ficam lutando contra a tempestade. Eu fico imaginando eles pegando o que tem na mão, as bacias, jogando água para fora, porque o barco já estava cheio d'água, e eles tentando dar um jeito no problema, mas não tem jeito, até que alguém resolve ir lá chamar Jesus. Jesus, nos ajuda. Jesus levanta, vai para a beira do barquinho. A Bíblia diz que ele repreende o mar, repreende as ondas, repreende o vento. Em questões de segundos, a tempestade vai embora. Por que sofreram tanto? Por que guardaram tanto para pedir ajuda de Jesus? Querido, em nome de Jesus, hoje aprende essa lição. Você precisa da ajuda de Deus para resolver os seus problemas. Eu gosto da história quando Jesus também multiplica o alimento. Ele está com uma grande multidão, o povo está faminto, morrendo de fome, e os discípulos ficam correndo para todos os lados, tentando resolver o problema. E o máximo que eles conseguem é juntar 5 pães e 2 peixinhos de um garotinho. Não dá para nada. Mas quando eles pegam 5 pães e 2 peixinhos, falam: Jesus, olha, é isso que tem para resolver o problema. Jesus pega o pão e começa a partir o pão e colocar em cestos, e ele fica partindo durante minutos, e o pão vai se multiplicando nas suas mãos, e tem alimento para uma multidão, e ainda sobram 12 cestos. Aleluia. Meu irmão, para que ficar se
matando, sem antes procurar a ajuda de Deus. Talvez o milagre esteja pronto, a bênção esteja pronta, e você está se matando, ficando ansioso, preocupado, e perdendo o favor e a bênção de Deus para você. Você precisa da ajuda de Deus. Quantas vezes nós fazemos isso? Eu lembro de uma reunião no ministério aqui na igreja, nós ficamos o dia inteiro tentando resolver um problema. O dia inteiro. Começamos a reunião de manhã, já estava no final da tarde e a gente não tinha resolvido nada. E aí chegou um momento que me veio um desejo no coração. Falei, gente, vamos parar tudo e vamos ter um tempo aqui de oração na presença do Senhor. Todos concordaram. A gente pegou um violão, começamos a cantar algumas músicas, pedir a ajuda de Deus, orar. Quando terminamos aquele louvor, foi impressionante. Em 5 minutos, a gente tinha resolvido tudo que a gente tinha passado o dia inteiro tentando resolver. Meu querido, você e eu, nós precisamos da ajuda de Deus. Diga mais uma vez para o teu irmão, para de ser orgulhoso. Você precisa da ajuda de Deus. Pede, Ele está te ouvindo. Mas sabe, muitas vezes quando nós buscamos a ajuda de Deus, primeiro a gente se mata, não consegue, daí quando buscamos, muitas vezes a gente, quando vai pedir a ajuda de Deus, a gente diz para Deus o que Ele tem que fazer. Jesus, eu quero a tua ajuda, mas olha, está assim, 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 é só o Senhor dar aqui uma ajudinha que vai dar tudo certo. A gente é assim. Eu gosto da história do paralítico no tanque de Betesda. A Bíblia diz que ele está ali esperando uma cura. Tinha uma crendice naquela época de que de tempos em tempos descia um anjo na água do tanque, e quem descesse primeiro na água era curado. E ele está ali esperando há anos. Jesus chega ali e pergunta para ele, você quer ser curado? Você quer ser curado? O que ele responde para Jesus? Eu não tenho ninguém para me jogar na água, Jesus. Não foi isso que Jesus perguntou para ele. Você quer me ajuda? Mas ele já tinha um método pronto. Jesus, o que eu preciso é um empurrãozinho. Me dá um empurrãozinho aqui, está tudo certo. Se jogar na água, o anjo vai vir e eu vou. Jesus é o médico dos médicos, Senhor dos senhores. Meu irmão, para de dizer para ele o que ele tem que fazer na tua vida. Simplesmente se lança, confia e fala, Jesus, vai ser do teu jeito, vai ser a tua maneira, eu quero a tua ajuda. E quando nós fazemos isso, que a gente experimenta um milagre de Deus. E aí começamos a viver o sobrenatural. Aquele homem sai andando daquele tanque, assim como aquele moço que estava ali diante de Jesus, depois de descer do telhado, sai andando, porque quando nos lançamos e confiamos e pedimos a ajuda de Deus, Ele intervém, Ele nos ajuda. Deus não quer só te dar um empurrãozinho, Ele não quer dar apenas um aval no seu projeto que você criou para sair desse problema, não, Ele quer te direcionar, Ele quer mostrar caminhos, Ele quer te socorrer, Ele é Deus Todo-Poderoso, amém? Esses tempos atrás o meu pai me ligou e ele estava muito triste, muito chateado. Esse tempo que a gente tem vivido com a doença da minha mãe tem sido tempos de luta difíceis. E um dia ele estava no parque e me ligou para almoçar e no meio embargou a voz e começou a chorar. E eu estava aqui na igreja, saindo, terminando uma reunião, e fui lá. Mas nesse meio tempo, ele estava dentro do carro, na árvore dele, no parque, onde ele costuma orar. E naquele momento de angústia, de tristeza profunda, ele pediu socorro para Deus. Senhor, por favor, eu preciso da tua ajuda. Senhor, faz alguma coisa. E aí ele falando aqueles sinaizinhos de Deus, mostrando para nós que Ele está no controle, que Ele está cuidando, Ele está ali clamando e de repente recebe uma ligação. Ele pega o telefone, é uma médica aqui da igreja, dizendo, olha, pastor, está tudo bem com o senhor? Deus está me incomodando aqui agora, para ligar para o senhor, está tudo bem. E ele entendeu que aquilo era um sinal de Deus. E foi muito interessante, porque o meu pai foi na médica, e ele estava tomando um medicamento, que ele estava fazendo mal, estava bagunçando todas as suas emoções, ele não sabia.
E Deus mandou aquela mulher, naquela hora, daquele jeito, a maneira de Deus para tratar a vida do meu pai. Meu irmão, para de apresentar a tua solução, o teu método pessoal de cura para resolver o problema. Diz: Jesus, eu simplesmente preciso da tua ajuda. Eu quero o que o Senhor quer fazer. Eu quero, Deus, a tua soberania, o teu governo sobre a minha vida. Senhor Jesus, eu me entrego, eu me lanço. O Senhor resolveu o maior problema de todos da humanidade. O Senhor pode resolver o meu e o teu problema. Amém? Quantos aqui querem confiar os seus problemas nas mãos de Jesus? Levantem as mãos. Segunda lição que esse texto me apresenta, que me ajuda a resolver os meus problemas, é: aceite a ajuda dos seus amigos. Diga para o irmão que está do lado aí: aceita ajuda, cara. Você precisa. E eu acho interessante essa história, porque eu fico imaginando que esses 4 amigos, eles chegaram para a reunião, porque a Bíblia diz que a fama de Jesus tinha se espalhado sobre aquela região. E eu fico imaginando esses 4 caras ali, eles chegando cedo, conseguiram um lugar na casa, eles estavam ouvindo a palavra, e quando eles viram o poder de Jesus, o que ele ensinava, o que ele estava fazendo, eles foram buscar um amigo. E eu acho interessante porque aquele moço que está em casa podia não ter aceitado a ajuda deles. Não vai resolver, já tentei tanto. Mas ele aceita. E ele aceita nas mais diversas circunstâncias. Primeiro, eles o buscam. Depois, quando chegam e tem uma multidão, ele podia falar: deixa para lá. Mas falam: não, a gente vai dar um jeito. Eu fico imaginando, colocar o cara nas costas, subirem o cara no telhado. Eu já tinha desistido antes. Eu não. Imagine, o culto rolando, os caras começam a ter um buraco no telhado, interrompe o culto. Que doideira é essa? Mas sabe, aquele moço é curado porque ele aceita a ajuda dos seus amigos. E muitos de nós somos privados das bênçãos e do favor de Deus na nossa vida, porque a gente não aceita a ajuda daqueles que são mensageiros de Deus e que vieram nos ajudar. É verdade, pastor, mas como assim? Muitas vezes a gente é orgulhoso, a gente não procura ajuda, a gente não aceita conselho, a gente não escuta os outros, a gente fica tentando resolver a vida sozinho e acha que é autossuficiente, que pode, e que dá um jeito, e que consegue. E tem muita gente aqui sofrendo nesse lugar, porque não tem coragem de aceitar a ajuda dos amigos. Meu irmão, talvez o cara que esteja do teu lado seja um expert na situação e do problema que você está passando. Talvez o outro que está aí na sua frente, ou o amigo que anda contigo, já passou pelo mesmo problema e pela mesma situação, mas você não tem coragem de aceitar, de pedir, de procurar ajuda, e ficar sofrendo sozinho. Eu creio que Deus colocou pessoas do seu lado para te abençoar. Amigos que são capazes até de fazer buraco no telhado, se preciso for. Gente que Deus colocou perto de você para ser bênção de Deus na sua vida. Pastor, mas como assim? É verdade. Eu achei interessante, eu estava na convenção Batista Brasileira nessa última semana, por isso não estava aqui no culto, no último final de semana, e o meu pai pregou um dos dias, e o tema que foi proposto na ordem dos pastores ali, onde ele estava pregando, era: quem cuida de mim? E ele fez um sermão que era um testemunho pessoal, dizendo que Deus cuida da gente, os anjos do Senhor, os amigos, e os nossos mentores. Ele foi falando de pessoas que cuidavam dele. E eu achei interessante quando ele falou dos amigos, ele dizendo como Deus coloca gente boa perto da gente, que nos ajuda das mais diversas maneiras. A minha mãe, com essa dificuldade física, a gente queria muito no começo do ano, nas férias, ir para a praia, ficar um tempo junto. Mas ela tem que usar aquela máquina de oxigênio e tal, e estava muito complicado. Como é que vai fazer isso na praia?
ele compartilhou com um amigo, e aí gente boa, amigo, coisa de amigo, foi lá, tem um amigo que é médico aqui, ele conseguiu 2 cilindros de oxigênio, mas é um trambolhão, assim, deve pesar não sei quantos quilos aquilo, né? Para colocar no quarto, para ela ficar no oxigênio no quarto. Mas como é que levava um trambolho daquele? Aí um outro amigo conseguiu um carro, é uma picape que cabia os cilindros, levaram os cilindros, a gente conseguiu a casa, conseguiram tudo, para abençoar, para cuidar, gente boa, sabe? Gente que a gente pode abrir a vida, abrir os problemas, abrir as situações que a gente está passando. Você precisa de gente assim do teu lado. Você precisa de amigos. Mas pastor, eu não tenho amigos assim. Quero, em nome de Jesus, te desafiar a procurar intencionalmente relacionamentos que sejam abençoadores na sua vida. Eu dou graças a Deus porque tiveram amigos que me ajudaram a administrar minhas finanças. Quando eu era moleque ainda, Deus colocou um amigo que me ensinou, mostrou as planilhas, me falou como é que fazia. Ele perguntou para mim algo simples: o que você faz com o dinheiro que sobra? Eu falei: que sobra? Como assim? Mas você não tem o salário? Tenho. Mas você, o que você faz com o dinheiro? Eu gasto, não é para isso? E ele me ensinando: não, cara, você tem que ter uma renda, você tem que guardar dinheiro. Você não tira o dízimo, tira um valor todo mês que você vai guardar, para daqui uns anos você ter uma aplicação. E eu dou graças a Deus por aquele conselho daquele amigo, que é um empresário hoje, um homem bem sucedido, que me ajudou naquele dia. E se eu tenho alguma coisa hoje, né, é pela bênção de Deus, mas porque eu ouvi aquele irmão. Eu dou graças a Deus por pessoas que me ajudaram, me aconselharam nas minhas questões afetivas, nos meus problemas emocionais. Amigo que eu jogava a conversa fora e que me exortava, que brigava, que falava. Quanto eu fui abençoado por Deus. Querido, você precisa de Deus, mas você precisa de pessoas. Para de ser orgulhoso. Quantos são casados aqui? Querido, Deus colocou a tua mulher do teu lado para te abençoar. Querida, Deus colocou o teu marido para ser bênção na tua vida. Escuta a tua mulher, escuta o teu marido. Quantas vezes a gente fica numa posição defensiva? Deus quer usar ela e ele para tratar coisas na sua vida que ninguém está enxergando, mas ela que tem intimidade em casa está enxergando, e você está brigando. Baixa a guarda, cara, deixa se tratar, escuta, ouve, conversa numa boa. Quantos aqui ainda moram na casa dos seus pais? Levantem as mãos. Olha quantos. Querido, teu pai e tua mãe são as pessoas que mais têm interesse em que você seja bem sucedido na sua vida. E muitas vezes Deus colocou eles ali, pessoas da família, para falarem coisas, para te dizerem coisas que vão ser bênção para você, mas você está ali, cara, na defensiva, e você não está escutando. Eu não estou dizendo que eles acertam tudo, não, eu sei, mas escuta, leva diante de Deus, sai da defensiva. Eu tenho certeza que a bênção já chegou muitas vezes, e você está brigando com ela. Quem são as pessoas que você escolheu, que são referenciais para você, que você propositalmente abre a vida, abre o coração, fala dos pecados, se deixa tratar? Deus quer te ajudar a resolver os problemas, te ensinando que você precisa da ajuda de Deus, mas precisa da ajuda de pessoas. Quantos entendem que isso é um valor e querem buscar isso intencionalmente nas suas vidas? Levantem as mãos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Diga para o irmão do teu lado: eu preciso de você, cara. Você é bênção. Está com a esposa aqui, olha nos olhos dela: você é uma bênção na minha vida. Pode dizer. Obrigado pelos teus conselhos. Ela vai dizer para você: seu falso. Mas mesmo assim agradece: obrigado pelos seus conselhos, mesmo quando eu não escuto. Terceira lição: não desista diante dos obstáculos. Quando a gente começa a tentar resolver as coisas na vida, parece que surge problema onde não tinha. Eu acho interessante essa história porque esses amigos querem ajudar esse moço, mas até chegarem a Jesus, nesse processo até chegar perto de Jesus,
eles encontram muitos obstáculos. O primeiro obstáculo é a multidão. Eles querem passar, mas não conseguem, porque tem um monte de gente na frente da casa, eles pedem licença, mas o povo não está nem aí, não deixa passar. E eu creio que muitas vezes a gente quer resolver situações da vida, e é como se levantasse uma multidão, dizendo para a gente: não vai dar certo, não é desse jeito, não tem como. Eu gosto muito da história de William Wilberforce. Eu não sei quantos ouviram a respeito desse homem. Esse cara foi usado por Deus para acabar com a escravatura no mundo. Na época que ele era apenas um jovem, ele um dia orando entende que Deus havia dado essa missão para ele. Um jovem inglês entende que ele tinha que entrar no parlamento e lutar contra a lei da escravatura. E esse moço começa. E é interessante, ele tinha um pastor que era, antes de se converter, um capitão de um navio negreiro, chamava John Newton, um homem que tinha feito uma das músicas que são mais famosas no meio evangélico no mundo, que é Amazing Grace, né? Quem já ouviu essa música? John Newton que fez, o pastor desse cara. E a história dele era interessante porque ele estava um dia no navio e vem uma tempestade, e ele é lançado no mar. E ele está desesperado, e ele pede socorro para Deus, diz: Senhor, se o Senhor me salvar, eu vou mudar de vida. E Deus o livra da morte. Ele abandona aquela vida e acaba se transformando no pastor e começa a lutar fortemente contra a escravatura. E esse moço, influenciado por isso, entra no parlamento e começa os projetos de lei, a tentar, a lutar em prol disso. Mas cada projeto de lei que ele faz é derrubado, um atrás do outro. Ninguém entendia as suas ideias, ele tenta de tudo. E é interessante a história que ele passa a vida. E tem uma multidão dizendo: desiste, não vai dar certo, você já está doente, você já perdeu as forças. Mas é interessante, no final da vida dele, ele vê o milagre do Senhor. E pela intervenção de Deus, ele consegue derrubar essa lei. E se hoje, no mundo, a gente tem a liberdade e não tem essa lei mais que escraviza pessoas, foi por causa de um homem que acreditou e não desistiu diante da multidão. Não desista. Continua, vão vir obstáculos, continua, em nome de Jesus, não desiste. O segundo obstáculo que a Bíblia nos diz é o legalismo dos fariseus. Eu fico imaginando, aqueles homens diziam que não se podia sequer, no sábado, carregar o peso de uma caneta tinteira. Se ela tivesse cheia, não podia carregar, que era pecado. Eles tinham quanto de alimento, o peso dos alimentos que se podia carregar no sábado. Carregar uma maca era um pecado absurdo. Aqueles homens carregaram uma maca, quebraram o telhado da casa onde estava acontecendo o culto, interromperam o culto para que o amigo fosse curado. Gente que supera obstáculos, supera limites, supera o legalismo. Querido, você vai enfrentar todo tipo de situação, quando você quiser resolver problemas, mas em nome de Jesus não desiste. Esses homens se esforçaram muito, porque queriam ajudar os seus amigos, queriam ajudar o seu amigo. Eu quero dizer, a gente precisa da ajuda de Deus, mas muitas vezes o caminho que Ele nos apresenta para ajudar os outros e para nos ajudar, envolve um esforço muito grande. Um esforço de subir no telhado, de levar um cara nas costas. Resolver problemas na vida às vezes envolve esforço, envolve trabalho, envolve sacrifício. Eu quero em nome de Jesus e creio que Deus quer levantar jovens aqui que entendem o valor do trabalho. Gente que não poupa esforço para sustentar a sua casa, sustentar a sua família. Esses dias eu ouvi a história de um jovem dizendo que a filhinha que nasceu do casamento deles, ela tem uma deficiência, ela tem uma síndrome, e ela precisa do cuidado da sua esposa, assim, diário. E eles tinham um sustento ali dividido, ele pagava as contas, mas ela também trabalhava. E aí quando surge essa situação, ele fala para ela: olha, se dedica à criança. Ele é um homem simples, mas eu vou arranjar 2 empregos, mas eu vou sustentar a nossa casa. E esse cara trabalha 2 turnos, 2 jornadas. Esse foi o caminho para sustentar a sua família. E eu quero dizer, muitas vezes Deus vai nos mostrar caminhos que envolvem esforço, mas meu irmão, não desiste, porque se você se esforçar e superar os obstáculos e continuar caminhando, você vai presenciar com os seus olhos o milagre de Deus. Aqueles moços que fizeram tudo aquilo, cavaram um buraco no telhado, jogaram o menino lá para dentro, mas suados,
eles viram o milagre de Deus. Eles viram o seu amigo caminhando, pulando, fazendo festa. Você está nessa época da batalha, da luta, do esforço. Está estudando com nenhum condenado, está trabalhando muito. Meu irmão, eu quero dizer em nome de Jesus, você vai ver o milagre de Deus na tua vida. Você vai ver. Não desiste agora, cara. Não anda para trás. O Senhor é contigo. Continua caminhando. Você vai ver o milagre de Deus em nome de Jesus. Talvez existem pessoas aqui que durante essa semana fizeram contas e contas e mais contas e olhavam e falaram: não tem jeito. Mas você é trabalhador, você tem buscado. Deus te trouxe aqui para dizer para você, meu irmão, em nome de Jesus, não desiste, que o milagre do Senhor vai vir. Eu já vi a provisão de Deus sendo derramada de maneiras inexplicáveis na minha vida. Vai acontecer. E em nome de Jesus. Quem já provou da fidelidade de Deus nessa área? Levanta a mão aí. Amém? Olha aqui, meu irmão, olha quanta gente. Deus está enxergando você. Não desiste. Quarto, quando vierem as crises, os problemas, não desiste, mantenha o foco. Procura a ajuda de Deus, procura a ajuda de pessoas. Não desista, não desanima, continua. Mas pede a Deus para te mostrar soluções criativas. Eu vim dizer para você que existem outras possibilidades. Talvez você está olhando e não está enxergando. Mas Deus te trouxe aqui porque Ele vai iluminar a tua mente, vai mostrar que existem outras possibilidades. Aqueles jovens estavam com uma multidão na frente. O que a gente faz agora? E eu não sei qual dos quatro, mas Deus visitou um lá e falou: vamos por trás da casa. Naquela época, as casas, elas tinham o teto plano. E a maioria era feita de barro, com palha. Então eles sobem até o telhado. E esse iluminado fala: vamos fazer um buraco no telhado. E a gente vai conseguir levar ele até Jesus. Existem soluções criativas. E sabe qual que é a minha oração hoje? Quando você olhar para a crise, para o problema, para a situação difícil, que Deus ilumine a tua mente para você enxergar qual é o buraco no telhado que você vai fazer para chegar na presença de Deus. Amém? Eu creio, Ele vai te visitar. Soluções criativas vão vir no meio de nós. Eu gosto da história da Nauzira, uma missionária que foi missionária na Angola há muitos anos. E ela contando que no começo ela tinha muita dificuldade para sustentá-la. E quando ela descobriu que na Angola Deus falou com ela, e ela descobriu que desodorante, na cidade que ela estava, quando ela trazia do Brasil, era uma febre lá. Então ela vinha, trazia desodorante. Ela disse que muito tempo ela sustentou vendendo desodorante lá como missionária. Depois Deus mostrou a estratégia de uma padaria. Eles montaram a padaria, e veio o sustento de Deus. E assim como Paulo fabricava suas barracas, veio a criatividade de Deus, e as soluções vieram, e a bênção chegou, e o favor de Deus veio. Querido, Deus vai trazer soluções criativas. Busca. Deus vai te ensinar a fazer buraco no telhado. Deus vai te mostrar como. Eu creio, é assim. Eu lembro quando eu comecei no ministério, Plínio está aqui, lembrei disso. Deus falou muito claro que eu tinha que evangelizar nas escolas em Curitiba. E eu lembro que eu fui com ele tentar falar de Jesus numa das escolas. A gente chegou na sala de aula, uma escola de periferia. E naquela época a gente tinha aprendido um esquema que você fazia dobraduras assim, e falava de Jesus contra as drogas. Foi um desastre. Estava todo mundo reunido na sala, e a gente começou a fazer papel. Os caras começaram a jogar um na cara do outro, jogar na gente. Foi horrível. Mas Deus tinha falado para mim que era para eu falar de Jesus nas escolas. Aí eu fiquei olhando, e naquela hora Deus me mostrou o buraco no telhado. Tinha um cara vestido de mano no fundo da sala. Eu falei: Jesus, obrigado. Era o buraco no telhado. Eu falei: cara, vem aqui. Você sabe dançar break? Ele falou: sei. Faz uns passos aí. O cara começou a fazer uns passos, e a sala parou para ver o que ele estava fazendo. Eu falei: se a gente falar lá com a diretora, será que ela libera um som, alguma coisa?
E aí a gente conseguiu um som, tocamos no pátio, os meninos dançaram e o pessoal parou para ouvir. E aí eu comecei a falar. Naquela época Deus tinha me dado um ônibus para a gente fazer os projetos nas escolas. Eu tinha orado por um ônibus. Um dia eu estava indo para alugar um filme, e eu vi assim, tinha um flash de um ônibus que parava na frente das escolas e enchia de gente e levava para a igreja. Eu falei, preciso comprar um ônibus. E eu era moleque, não tinha dinheiro. E aí comecei a orar, falei, Deus, peguei um ônibus velho, uma foto, pus na prateleira e orava, Deus me dá um ônibus, Deus me dá um ônibus. Não é para você fazer a mesma coisa, estou contando como eu fiz, né? Para lembrar de orar. E eu orava, e eu lembro que depois de algum tempo, um atleta ficou sabendo do projeto e me deu dinheiro para comprar um ônibus. Era um ligeirinho prateado, meu irmão. A coisa mais linda. Estavam aqueles que já são aposentados porque rodaram tudo que podiam. Mas eu lembro quando entrei com aquele busão aqui, meu irmão, fiz festa. O Israel era o motorista do ônibus. A gente quase morria com ele dirigindo. E aí o Israel foi com um ônibus. E eu lembro que eu falei para os caras aquele dia, olha, quem quiser, a gente vai parar com um ônibus aqui à noite, tal hora, para levar para o culto. Você vem? Eu achei que não ia vir muita gente. Quando Israel chega com o busão lá, meu irmão, mas foi lotação, assim, tipo horário de rush, lotado o busão. Chegamos aqui na igreja, levando os meninos, e eu nunca esqueço de um culto que a gente fez na escola. Era um dia de tarde, tinha a galera dançando break, gente andando de skate, de bicicleta. Eu comecei a falar de Jesus, subi numa cadeirinha lá, comecei a falar. E os meninos que estavam do lado de fora começaram a subir no muro, assim, para ver o que acontecia na escola. E quando eu fiz o apelo, quem queria aceitar Jesus, veio aquela galera na frente, aqueles meninos do lado de fora punham a mão na grade, assim, diziam, eu também quero Jesus, eu ia orando na grade da escola, do muro lá de fora. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Por quê? Porque um dia Deus me fez ver um buraco no telhado. Tem problema? Tem situação? Você está tentando resolver e não sabe por onde? Quantos querem que Deus mostre os buracos no telhado? As soluções criativas? Levante as mãos aqui em nome de Jesus. Deus vai te visitar, meu irmão, eu creio. Pede com sinceridade. Ele vai te dar essa bênção. E aí, eu acho tremendo o jeito que termina essa história. A Bíblia vai nos dizer que Jesus, aquele moço desce, a última lição. Todo mundo está esperando que ele vai dar uma palavra, fazer uma oração, dizer alguma coisa. Primeira coisa que Jesus faz, ele cria uma ordem de prioridades para tratar a vida daquele moço. Ele começa tratando o que é mais importante. E diz, os seus pecados estão perdoados. Querido, quando você for resolver problemas na sua vida, não importa em que área seja, coloque uma lista de prioridades. Primeira prioridade. Primeira coisa que você vai perguntar, o que envolve a situação que você está passando dificuldade é, existe algum pecado que envolve essa área da minha vida? Pastor, eu estou com um problema no meu casamento. Primeira coisa, existe algum pecado? Eu estou com um problema financeiro. Existe algum pecado nessa área? Você quer tratar o problema? Começa por aquilo que é mais importante. E depois você vai listando. E é assim que Jesus tratou a vida daquele homem. Tem gente tentando tratar a vida, resolvendo, catando pelo em ovo e esquecendo do mais importante. Você quer a bênção de Deus na tua vida financeira? Tem pecado, irmão? Resolve. No teu casamento, resolve. Senão, querido, não tem como Deus venha te abençoar. Quando ele faz isso, Jesus aponta, diz, os seus pecados estão perdoados. E aí é tremendo porque quando a gente busca a ajuda de Deus, deixa os outros nos ajudarem, quando a gente não desiste no meio do caminho, mas vai até o final, a Bíblia diz que o Senhor reconhece a nossa fé. Reconhece a fé daqueles moços que até fizeram um buraco no telhado, porque queriam ajudar o seu amigo. Ele reconhece isso como uma prova de fé. E ele diz, filho, pega o leito, pega a maca e anda.
porque eu sou contigo. E aquele moço, eu fico imaginando, tantos anos, diante da palavra de Jesus, ele experimenta o extraordinário. De repente os músculos começam a recobrar as suas forças. Ele consegue pôr o pé no chão e ele tem firmeza. E ele dá um passo, outro com dificuldade, mas de repente ele está correndo no meio da sala. Ele está pulando. Ele pega a maca e faz festa. Porque diante da palavra de Jesus, ele experimenta o extraordinário de Deus. Eu vim dizer para você que você vai experimentar o extraordinário de Deus na sua vida. Basta uma palavra de Jesus, basta você deixar ele tratar o maior problema de todos, que é o pecado, e deixar a sua vida nas mãos dele, e você vai sentir aquilo que não tinha vida voltando a viver, as pernas que estavam mortas de novo recobrando as forças. Você vai dar passos firmes, fortes, largos, porque na presença de Jesus experimentamos o extraordinário. Hoje eu vim dizer para você, essa campanha toda de 40 dias vai nos ensinar que devemos escolher seguir a Jesus. Eu quero dizer, para ter vida plena, a gente precisa seguir a Jesus não só quando dizemos e declaramos isso pela fé, no momento em que aceitamos a Jesus, mas a gente precisa escolher segui-lo quando os problemas chegam, quando as crises vêm, quando as situações difíceis batem a porta. Precisamos confiar de que Ele nos escuta, de que Ele nos mostra o buraco no telhado, de que Ele aponta caminhos, de que Ele intervém, mas acima de todos, Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que podemos imaginar. A maior solução criativa de Deus para o pecado do homem foi a cruz do Calvário. Quando Deus se fez homem, habitou entre nós, morreu na cruz para que eu e você fôssemos reconciliados com o Senhor. Naquele dia, Ele literalmente fez um buraco no céu, para que Jesus pudesse sim, de forma criativa, nos redimir e nos livrar do maior problema de todos. Se você confiar em Jesus, você está livre do poder do pecado. E sabe, se Ele te livrou do poder do pecado, o que é teu problema para Jesus? Pastor, ela não olha para mim. Pastor, o meu filho está doente. Pastor, a grana está curta. Pastor, a gente está brigando lá em casa. Pastor, eu escuto tantas coisas. Se Jesus tem poder para resolver o maior problema de todos, o que é teu problema para Jesus? Sabe, eu tinha curiosidade, um dia eu vou fazer essa pesquisa, pegar um monte de criança de 2 anos e perguntar para elas qual é o seu maior problema. Eu acho que a gente vai ouvir de tudo, né? Sei lá, o brinquedo que ele perdeu, sei lá, saudades do pai, da mãe, eu não sei. Aquele dia que queria ir na piscina e não foi. A gente vai ouvir de tudo. E é interessante, à medida que colocamos a perspectiva, os nossos problemas do alto, eles vão se tornando tão pequenos. Eu estou falando de um problema de uma criança, porque eu sou adulto e parece tão pequeno. O que são os nossos problemas para Deus? Coisa que não é nada. Hoje eu vim dizer para você, não que Deus não se importa, Ele vê o seu problema, mas que nas mãos dele está a solução e o extraordinário. Eu gosto da história de Lázaro. Quando Jesus ressuscita Lázaro, primeiro ele diz: tirem as pedras, tirem a pedra. Ele está sepultado há 4 dias. Sabe por quê? O que a gente precisa fazer para resolver os problemas, Deus vai mandar a gente fazer. Tem coisas que é você que precisa fazer. Quando eles tiram a pedra, aí Jesus faz o extraordinário. Primeiro ele diz desatai, eles também desatam. E aí com uma palavra, aquele homem que está morto, fedendo 4 dias, levanta dentre os mortos, sai andando. Jesus é todo poderoso. Ele tem poder. Hoje eu vim nesse lugar para dizer para você que Ele pode resolver o teu problema. Com a ajuda de Deus você pode sair dessa. Não desiste, não desanima.
Talvez você se sinta hoje como aquele paralítico. Eu não sei qual é o próximo passo. Eu sequer tenho forças para dar o próximo passo. Hoje eu vou orar por você. E você vai sentir as pernas que estão vacilantes se fortificando. Você vai sentir o joelho que estava tremendo se firmando. E passo a passo, você vai ver a glória de Deus. Eu estava nessa viagem, um pastor amigo veio, Michel, tal. Fazia tempo que a gente não se via. E ele falou, você lembra quando você orou por mim? Eu falei, não lembro. Ele falou, lembra? Aquele irmão queria ter filhos, muito. Sua esposa tinha tido uma enfermidade, tinham pedido um neném, agora ela não podia ter filhos mais. E ele veio para um jantar aqui no salão social, estava tendo culto dos adolescentes. E ele subiu para me dar um abraço, a gente é colega de ministério. Eu dei um abraço nele e ele falou o que estava acontecendo. Eu lembro que naquele dia eu falei assim, talvez como eu diria para muitos, ajoelha aí, eu vou orar por você, cara. Eu creio, Jesus pode te curar e tal. E ele ajoelhou, estava ele e a esposa ajoelhados os dois ali no chão. E a gente orou, eu orei por eles aquele dia. E sabe, Deus fez o que eu não posso fazer, nem ele podia fazer, o extraordinário. Ele dizendo, Michel, meu filho se chama Samuel. Porque assim como Ana teve as suas orações atendidas, foi naquele dia que nós oramos ali. Tenho certeza, porque foi logo em seguida minha esposa engravidou. Querido, tem situações na sua vida que vão além das suas capacidades e possibilidades. Talvez você já tenha tentado de tudo para resolver. Mas onde as suas mãos não alcançam, as mãos de Jesus podem sim alcançar. E por isso hoje, eu queria te convidar a trazer a sua tribulação, a sua preocupação, a sua crise, aquilo que é motivo da sua tensão, aquele que resolveu o maior problema de todos. E nós vamos orar e clamar. E queria te convidar a colocar isso em prática, que nós conversamos aqui. Procurar ajuda de pessoas, procurar soluções criativas que Deus vai te dar, outras possibilidades, não desistir, pôr em ordem os problemas de prioridade, mas a buscar a intervenção de Deus, o extraordinário de Deus. Hoje eu queria orar por pessoas assim. Você quer receber essa oração? Onde você está, fica de pé no teu lugar. Vem descendo para cá, nós vamos orar juntos agora. Vem para cá, em nome de Jesus. Não tem poder nas minhas mãos. Eu não posso fazer nada por você. Mas assim como aqueles amigos levaram aquele moço até Jesus, hoje eu só quero te encaminhar, colocar na presença dele. E ele que é poderoso, eu creio, ele vai te visitar. O maior problema de todos, Jesus já resolveu. Você quer se apresentar? Venha, não tenha vergonha, pede licença. Eu vou lá. Deixa de ser orgulhoso, cara. Você já tentou tanto do teu jeito, não deu certo. Fala, Senhor, agora vai do teu. Eu estou aqui, me ajuda. Vem em nome de Jesus. Se Deus falou contigo, venha agora, em nome de Jesus. Pede licença, sai do teu lugar. Vem para cá agora. Deus está te ouvindo. Ele quer abençoar a tua vida, sim. Vamos orar aqui, colocar as nossas vidas diante de Deus. Baixa tua cabeça, fecha os teus olhos. Conta o teu problema para Jesus agora. Conta. Fala para ele, Jesus, é isso aqui, eu não sei resolver. Eu já tentei, eu estou angustiado, estou com medo de até orar de novo por isso. Mas eu estou aqui, Jesus. Eu estou aqui. Senhor Jesus, eu quero colocar a vida dos meus irmãos agora diante do Senhor. Como eu disse, eu não tenho poder para resolver o problema deles, Pai. Mas eu estou aqui só os apresentando, os colocando diante do Senhor. Por isso eu quero pedir, Senhor Jesus,
se faz presente aqui agora e intervém, visita. E assim como o Senhor disse àquele moço, diz a meus irmãos: os teus pecados estão perdoados. Lava, limpa, restaura, cura. Mas Pai, como o Senhor disse também, toma tua maca, o teu leito, levanta e anda. Eu quero pedir, fala aos meus irmãos agora, Pai, fala ao coração deles, que eles possam se reerguer, eles possam caminhar pela fé, que eles possam ver o milagre de Deus na vida deles. Faz assim, Pai, os visita agora, os visita mais uma vez, Pai, se revela de novo. Eu não sei qual é o clamor, Pai, mas eu quero pedir, restaura hoje casamentos. Põe a tua mão no ventre de mulheres que não podem ter filhos, Pai, e os abençoa agora em nome de Jesus. Pai, põe a tua mão de poder nas finanças, nas economias dos teus servos, e que eles possam ver o teu milagre, a provisão milagrosa. Deus, trata pecados. Muitas vezes a gente não coloca a ordem das situações, mas mostra o que está errado em cada área. Em nome de Jesus, Pai. Aqueles que não têm amigos, ou que se têm, não se deixam ministrar, Pai, por eles. Em nome de Jesus, nos ensina a baixar a guarda, nos ensina a ouvir os outros, a se abrir, a falar, a procurar ajuda, Jesus. Eu quero pedir, coloque amigos, pessoas de Deus do lado dessas pessoas. Senhor, nos ajuda a não desistir, a continuar, a superar obstáculos. Eu quero pedir agora, visita a mente de alguns jovens aqui de forma muito especial, para que eles enxerguem os buracos nos telhados, as soluções criativas que o Senhor vai dar para eles, Pai. Mostra agora, em nome de Jesus, de maneira sobrenatural, Pai. Visita hoje a mente, o entendimento. E quando eles olharem aquela conta que eles olharam, aquelas planilhas que eles olharam inúmeras vezes e não viam soluções, que de repente apareça, Deus, salte aos olhos em nome de Jesus. Faz assim, Pai. Visita o teu povo. Nos ensina a depender de Jesus. Nos ensina a caminhar contigo e experimentar o extraordinário de Deus nas nossas vidas. Faz assim, Senhor. Nos abençoa, nos cura, nos liberta, nos ajuda a dar o primeiro passo e a celebrar o milagre de Deus nas nossas vidas. Faz assim, Pai. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Há conserto sim para esta geração corrompida. Há conserto sim para esse mundo decaído. Há conserto para a minha vida, para a sua vida. Há conserto em Jesus. Venha participar dos cultos da juventude, todos os sábados às 7h30 da noite, no Templo da PIB Curitiba, Rua Bento Viana, número 1200, no Batel. Mais informações, pibcuritiba.org.br.